E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo? Meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor front-end e especialista em acessibilidade digital. E hoje a gente vai falar sobre um dos erros mais comuns, mais negligenciados que eu vejo na internet hoje, que é sobre o contraste de cor. Hoje a gente vai entender como que funciona o contraste de cor, como e quando ele é aplicado, o que a WCAG prega sobre esse assunto e como a gente mitiga vários problemas de acessibilidade de contraste de cores. Antes da gente entrar sobre contraste de cor, a gente precisa entender como que funciona o cálculo e como que funciona o princípio, a lógica do contraste de cor. Aqui nós temos o L1 e o L2. E a fórmula que nós temos aqui é o L1 mais 0,5 dividido por L2 mais 0,5. O que é essa fórmula aqui? Você não precisa decorar, você não precisa fazer esse cálculo cor a cor, mas você precisa entender a lógica por trás de como é feito o cálculo do contraste das cores. Aqui embaixo nós temos a razão de contraste, então 1 para 1, 3 para 1, que vai de 1 para 1, que é o mínimo, e até 21 para 1, que é o máximo. A gente que é desenvolvedor, a gente sabe que o hexadecimal das cores preto e branco é asterisco 000 para preto e asterisco FFF para branco, que é o famoso 1, que é 0 e 1. E dentro desse 0 e 1, nós temos uma escala de cinza que vai de 0,1 a 0,9, aí vai 0,1, 0,2, 0,3 e assim por diante. E essa fórmula, ela faz exatamente esse cálculo. Como é que funciona? Vamos supor que aqui no L1 eu coloque uma escala de cinza em 0,8. 0,8 significa 80% de branco. Então, 0,8 mais 0,05 dividido por 0, porque o preto ele é completamente zero, mais 0,05. E aí, a partir desse resultado, que vai dar um desses números aqui. Claro que na calculadora vai dar um número quebrado e a gente substitui vírgula por ponto, enfim, a gente chega nesses números aqui. Um pouco para mais, um pouco para menos, mas sempre chega nesse número aqui, na razão de 3 para 1, 4,5 para 1, 7 para 1 e 21 para 1. Claro que tem vários outros números entre essas casas decimais, mas a referência é essa, tá? A referência para cálculo de contraste de cor é essa. E por que chega nesse número aqui? Isso daqui é a razão de contraste por luminância de cor. A luminância de cor, ela é o quanto esse elemento L1 brilha mais sobre o elemento que brilha menos. E vou contar uma curiosidade para vocês sobre o nosso olho, né? O olho humano, ele é capaz de enxergar luz. Então, quanto mais luz o nosso olho recebe, mais a gente enxerga. Por isso que quando a gente chega no ambiente noturno, que está muito escuro, a gente não consegue enxergar muita coisa, porque o nosso olho ele percebe luz. E as cores que o nosso olho enxerga, ele é basicamente o RGB, que é Red, Green e Blue, né? RGB. E o RGB do nosso olho, ele não é exatamente uma proporção de cor igual para cada cor, 33% de cada cor. Não. O nosso olho ele enxerga 60% a 70% de vermelho, ele enxerga de 20 a 30 a 35% de verde e o restante de azul. Por isso que quando a gente entra num site, ou a gente entra num aplicativo, ou a gente consome algum conteúdo na internet e tem um vermelho vivo, um laranja gritante, um amarelo gritante, um verde limão, o nosso olho dói bastante por conta disso. Então aqui, esse número aqui é a razão de contraste, 3 para 1. Isso significa que essa cor aqui, ela é 3 vezes mais luminosa do que o preto.
Então 4.5, então quer dizer que ele é 4 vezes e meia mais luminosa, 7 vezes mais luminosa e 21 vezes mais luminosa, que é o máximo que a gente consegue chegar hoje em relação a contraste de cor. Tá certo? Agora vamos para o próximo tema, que é efetivamente os níveis de conformidade da WCAG. O nível 1, que é o nível A, que é o mais básico de todos, ele não trata o contraste de cor efetivamente em fonte. Ele trata somente a percepção das cores que não depende apenas só de cor. Por exemplo, esse formulário que vocês estão vendo. Esse formulário, digamos que uma pessoa ela está preenchendo um formulário, como eu falei no vídeo anterior, e ela por algum motivo ela esquece de preencher um determinado campo. E aí esse campo ele fica vermelho porque a pessoa esqueceu. Claro que existem outras abordagens, eu vejo bastante isso sobre campo obrigatório. Isso daqui é uma falha de acessibilidade, tá? É uma falha de acessibilidade. Mas eu já vi isso daqui, ó, sem nenhum tipo de informação para o usuário, sem nenhum tipo de erro na tela falando que ele precisa preencher esse e-mail. Ele precisa preencher um campo obrigatório. E isso é um erro muito grande de acessibilidade, porque uma pessoa que tem daltonismo, ela não vai saber qual que é o campo realmente que ela vai ter que preencher para aquele formulário ser validado com sucesso. Aqui eu trouxe um exemplo sobre coisas do dia a dia, físicas, que a gente passa, que eu já passei, e também do âmbito digital. Aqui nós temos, não é assim, hoje não é assim, algumas empresas já melhoraram, mas é um exemplo muito esdrúxulo, só para vocês entenderem. Aqui é uma seleção de assento para uma sessão de cinema, e aqui são os assentos que estão bloqueados, que estão ocupados, aqui os que estão indisponíveis, os que estão disponíveis e os que você selecionou. Então, digamos que eu selecionei esses 5 assentos aqui, ele ficou amarelinho. Uma pessoa com daltonismo, ela enxerga exatamente assim. É difícil, né? Agora vamos para aqueles erros lá de formulário que eu falei, que o campo obrigatório ele fica somente com a bordinha vermelha. Olha como uma pessoa com daltonismo ela enxerga. É basicamente preto. Não tem diferenciação cinza, preto, não tem como diferenciar. Então ela não vai saber, ela vai saber que realmente aquele campo não está preenchido. Mas se não tiver um asteriscozinho aqui falando que é um campo obrigatório, ou tiver alguma mensagem, ou tiver algum alerta, ela não vai saber que é obrigatório. É um erro muito esdrúxulo? É, mas isso daqui acontece, tá, pessoal? Isso aqui acontece bastante. Uma pessoa daltônica, ela enxerga exatamente assim. E aqui eu trouxe a solução. A solução é a gente colocar xizinho para os assentos que já estão ocupados, os que estão indisponíveis, os que estão vazios, né, que estão disponíveis e os que estão selecionados. Então aqui eu tenho um filtro, né, uma legenda, e aqui eu tenho o que cada assento significa. A solução para o erro de formulário, que aqui do lado, ó, informe seu e-mail, informe um e-mail válido, informe o seu nome. Isso daqui é completamente acessível, tá? Isso aqui é completamente acessível. O usuário ele tem que saber qual que é o campo que ele tem que preencher. Isso aqui, quando você tem legenda de qual o campo obrigatório que ele tem que preencher, quando utilizamos leitores de tela, as pessoas que têm deficiência visual, ela consegue identificar qual que é o campo que ela tem que preencher. Isso daqui é o melhor dos mundos, tá? O melhor dos mundos em termos de acessibilidade. Aqui sobre o joguinho lá, aqui 100, tem até uma legenda aqui, ó, mas mesmo assim ainda fica um pouco vago. O interessante é isso aqui, ó, bolinha, quadrado, triângulo, estrela. E aí a pessoa ela tem a legenda aqui e ela sabe qual é cada elemento. Agora vamos para o nível duplo A. O duplo A, ele já entra o contraste mínimo de cores. E aqui nós temos os critérios de contraste de cor. Em texto normal, o contraste mínimo é 4.5.1, que é 4 vezes e meia mais luminosa do que o preto. Em texto grande, ele pode ser 3 vezes 0.1. E qual que é a diferença do texto normal para o texto grande? Texto normal é aquele que vai até 24 pixels.
Então o texto normal vai até 24 pixels, de 16 a 24 pixels. Agora um texto grande, ele vai acima de 24 pixels ou 18 pixels em negrito, que é bold aqui, né? E aí eles devem ter contraste mínimo de 3.1 contra o fundo, texto grande. Texto pequeno, texto normal, 4.5. E aonde que está escrito esses critérios? Nos critérios 1.4.3 da WCAG e 1.4.11 da WCAG. O nível AAA é esse daqui. E aí eu trouxe um exemplo de cores. Olha como isso daqui está extremamente gritante aos olhos. Imagina, amarelo com vermelho, verde, azul. Olha isso daqui, é impossível enxergar. Impossível, esse daqui também é impossível de enxergar. E eu já vi isso, tá? Eu já vi isso daqui em site, eu já vi isso daqui em site, eu já vi isso daqui em site, eu já vi isso daqui. Porque a galera não entende sobre contraste de cor. Aqui eu trouxe a solução. Olha como fica muito mais confortável. Não é um amarelo tão gritante, é um amarelo mais opaco, porém com letra preta. Um vermelho mais opaco, aqui é um vermelho gritante. Aqui é um vermelho mais opaco. Olha como aqui é muito mais agradável do nosso olho enxergar. Não dói os olhos. Aqui meu olho grita, aqui meu olho fica. Então realmente aqui é a solução e aqui é o problema. A WCAG ela também trata no nível AAA não só em texto, ela também trata sobre elementos não textuais. Aqui nós temos botões, input. Input é toda a caixa de texto que pede para a gente digitar dentro, um formulário, uma tela de login. Esses são os inputs. Bordas de elementos, ícones e também botão estado de foco. Isso daqui, estado de foco, eu vou falar quando a gente falar sobre navegação por teclado e foco visível, tá? Isso daqui nessa aula não é tão importante. Então o botão ele tem que ter contraste mínimo de 3.1. Esse é o mínimo, tá? Então todos isso daqui é o mínimo 3:1, como diz aqui, ó, WCAG. E aqui nós até podemos utilizar esse tipo de botão que o contraste é inferior a 3.1. Até podemos, só esse daqui. Quando? Quando o botão ele é desabilitado. Ou ele é desabilitado por algum motivo de bloqueio, ou ele é desabilitado até o usuário cumprir todas as tarefas daquela determinada página. Por exemplo, se eu preencher todos os campos de um formulário, ele vai habilitar e ficar azulzinho novamente. Antes disso, ele fica desabilitado. Então, assim a gente pode utilizar. Por que a gente não pode utilizar esse botão com essa determinada cor quando a gente fala sobre um botão já clicável? Porque o usuário pode entender que esse botão ele está desabilitado quando na verdade não está, tá bom? Eu trouxe aqui um extra sobre o AA, sobre contraste de cor. Esse é um extra, tá? Sobre fundos translúcidos. Isso virou modinha e eu tô vendo muito projeto, principalmente no LinkedIn, com fundo translúcido, porque é bonito, a gente sabe que é bonito, mas imagina um usuário que tem baixa visão como eu, ou um usuário que é totalmente cego. Ele não vai ver o que é bonito, ele vai ver o conteúdo, ele vai escutar o conteúdo. Agora você imagina, é muito difícil ver isso daqui. Isso daqui, ó, o formulário, além de não ter label, ele só ter placeholder, ele ainda é fundo translúcido. Olha essa barra de navegação aqui. É muito difícil de enxergar. Isso porque tá uma tela de fundo que ainda não é tão clara assim, mas tem gente que coloca natureza. É muito difícil isso daqui, ó. Se essa barra de menu tivesse aqui, já seria impossível de ver. Qual que é a solução? Simples, quer deixar translúcido? Deixa translúcido, mas pinta de preto, pinta de branco. Ó, isso daqui resolve o problema de translucidez, tá bom? Então sempre pense em todos os usuários do seu site. Agora nós vamos pro AAA. O AAA, ele fala que é um critério mais alto de acessibilidade e de contraste de cores. Ele é o suprassumo do contraste de cor.
E aqui nós temos uma razão de contraste de 7:1 em texto normal. Lembra que eu falei que o texto normal é de 16 até 24 pixels, uma razão de 7:1. E em texto grande a gente pode utilizar o 4:5:1. E aí a gente pode utilizar, e esses são os critérios de contraste do AAA, onde ele está no tópico 1.4.6 e 1.4.8 da WCAG. E isso impacta muito na experiência do usuário. Agora, eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que eu utilizo para fazer o cálculo das cores. Lembra que eu falei que não precisa decorar, que não precisa fazer cálculo cor a cor. A gente tem muitas ferramentas que fazem o cálculo de contraste de cor. E eu vou deixar o link dessa ferramenta na descrição do vídeo para vocês terem acesso a ela. E aqui a gente consegue colocar o código de hexadecimal da nossa cor. A gente consegue inverter, então colocar o fundo branco ou o fundo, então a gente consegue inverter o fundo e o texto. A gente consegue aumentar e diminuir o tamanho da fonte e colocar ou não em negrito, né, em bold. E aqui na lateral nós temos aqui se ele atende os critérios de contraste, da razão de contraste. Então se eu aqui eu coloquei uma cor de azul bem escuro com um branco e ele dá uma razão de contraste para mim de 6,87:1. Isso é maravilhoso, tá? Isso é quase um AAA. Aqui eu tenho como as pessoas elas enxergam basicamente. Então nós temos a visão normal, nós temos protanomalia, que é a sensibilidade reduzida à cor vermelha, é que ele não vai sentir porque é um azul. E aqui a gente tem todas as deficiências oculares e como as pessoas enxergam. Ó, a cromatopia, uma pessoa que tem daltonismo total só consegue ver tons de cinza. Olha como uma pessoa enxerga. Aqui nós temos sobre a luz do sol, direta do sol, aqui baixa visão, isso aqui é como eu enxergo, tá? Uma curiosidade para vocês. E aqui sobre a luz noturna e sobre a luz do sol. Agora eu vou colocar aqui um vermelho para vocês terem uma ideia de como funciona. Olha como o vermelho ele já caiu bastante, foi para 3,99 e ele falha em todos os critérios da WCAG. Isso daqui nenhuma pessoa normal consegue enxergar com clareza, porque é um vermelho extremamente gritante. Uma pessoa que tem sensibilidade à cor vermelha, ela até consegue enxergar melhor, ó. Mas aqui, olha, vai piorando. Ó, uma pessoa com sensibilidade, você consegue ver tom de cinza, ele consegue enxergar. Agora, olha aqui na luz do sol como fica horrível. Olha pra mim que eu tenho deficiência visual, como é que ela fica. Fica muito difícil de ver. Agora se eu trocar aqui, ó, se eu trocar, a mesma coisa. Já fica mais difícil de enxergar. Claro, aqui dá para enxergar, mas ela falha em todos os critérios de acessibilidade, tá bom? Então isso daqui é uma ferramenta que eu utilizo muito no meu dia a dia a respeito de acessibilidade e de contraste de cor. Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha, comente e até o próximo vídeo.